Voltamos com o Câmara Entrevista, hoje entrevistando o prefeito Rafael Agostini, prestando conta das coisas que estão sendo feitas aí em 12, 13, 14, 16 meses de governo já, né, prefeito? 16 meses de governo. Muita coisa sendo feita. No primeiro bloco falamos das obras e também da ampliação, né, da atenção aí dada ao setor da educação. Agora vamos falar sobre poupa-tempo, sobre ecoponto, sobre infraestrutura, galerias, né, que são obras que não aparecem, mas um prefeito responsável tem que fazer, né, porque tem a ver com a infraestrutura da cidade, com a impermeabilidade de solo, essa coisa de chuva, de asfalto, que é um fator assim que as pessoas pedem muito, né? As pessoas pedem muito asfalto, pedem muito operação tapa-buraco. Se não tiver galeria, não adianta, né, prefeito? Não adianta. Né? E ficou muita galeria, caiu muita galeria no seu colo? Caiu todas. E com TAC ainda por cima, com termo de ajustamento de conduta? Não é termo de ajustamento não, é ação civil pública com trânsito em julgado com sentença irrecorrível. Então vamos falar sobre isso. Conte tudo. Como é que está essa situação? E já está fazendo galeria. A conta é simples. Nos últimos 20 anos, a prefeitura recebeu 23 bairros sem galeria. Já com a lei obrigando a ter a infraestrutura. Isso, e boa parte dos ex-prefeitos aceitou isso numa boa, sem cobrar que os empreendedores fizessem o que eles tinham que fazer. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública ambiental contra a prefeitura durante o ano de 2007 ou 2008. Nossa, faz tempo então. Se não me falha a memória. Dizendo que não havia sido feito o que tinha que ser feito. O senhor levou um susto? Não, quando eu assumi já estava com a decisão transitada em julgado em fase de execução. Meu Deus. Aí o Ministério Público ingressou com um inquérito civil pedindo para que fossem apuradas as responsabilidades e o que o município tinha feito para cumprir a decisão. E nós estávamos trabalhando desde o começo do nosso mandato para cumprir essa decisão. E começamos as obras já em 2 bairros. No Sempre Verde e no João Balan. João Balan, o serviço está bastante adiantado, no Sempre Verde ele está começando. Nós estamos abrindo as ruas do João Balan para colocar tubo para onde a água possa escoar, e também estamos abrindo boa parte das calçadas para colocar os bueiros e as bocas de lobo. E não é uma obra barata isso. Uma obra muito cara. E tem mais 21 bairros além desses que precisam ser atendidos. E que a prefeitura está pleiteando financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para que a gente possa atender, se não todos, boa parte dos bairros restantes. E nós estamos cumprindo com esse dever, com essa obrigação que o município sempre tem de garantir que os conjuntos habitacionais sejam entregues para os seus mutuários, para os seus futuros moradores, com a infraestrutura básica adequada. E como lá atrás não fizeram, agora o município foi condenado a fazer. E alguém tinha que resolver essa questão. E é o tipo da coisa que todo mundo ia empurrando com a barriga, porque fazer obra embaixo da terra, infelizmente... não dá voto, né? Os políticos não gostam de fazer porque eles acreditam. Eu tenho entendimento que isso é algo absolutamente equivocado. Eu acho que obra embaixo da terra, a população reconhece sim a importância delas. E a gente está vendo o quanto a população reconhece isso quando elas estão vendo as máquinas lá no João Balan, instalando as galerias ali, porque quando você não faz galeria num bairro, tem enchente. Quando você não faz galeria num bairro, enche de buraco. A chuva leva tudo asfalto. Aí a prefeitura vai lá, tapa o buraco, e na próxima chuva vai abrir o buraco de novo. Aí quem não entende nada de drenagem vai falar: o serviço foi mal feito. O serviço não foi mal feito. O problema é que o bairro não tem por onde a água escoar por baixo da terra, a água corre por cima e arrebenta tudo. Então, matemático. Tem lugar que não adianta asfaltar. Por que não adianta asfaltar? Porque na primeira chuva vai levar tudo embora. Tem lugar que não adianta asfaltar. Tem lugar que você precisa abrir a rua no meio, colocar o tubo, as manilhas, colocar o bueiro na calçada, a boca de lobo, para que quando chover
a água escoe por baixo da terra, vá até o dissipador adequado e não proporcione os estragos no asfalto que as chuvas proporcionam em alguns bairros. E as pessoas precisam compreender que nós temos problemas na infraestrutura urbana aqui no município de Jaú, decorrentes de dois problemas. Eu já falei isso aqui nesse espaço em outras entrevistas e vou repetir de novo para quem não teve oportunidade de acompanhar. Nós temos problemas no asfalto decorrentes de duas questões. Primeiro, na maioria dos bairros de Jaú o asfalto é velho, tem quase 30 anos de existência, já está permeável e já está oxidado, obsoleto e carece de um novo investimento em pavimentação e em recapeamento. Recapeamento não é tapa-buraco que algumas pessoas estão vendo em alguns bairros. Isso daí é o paliativo para vocês conseguirem andar melhor de carro no dia a dia. Mas o recapeamento é o que nós vamos começar a fazer daqui para frente, que é colocar o asfalto novo em um trecho muito grande da cidade. Eu diria a você que nós vamos fazer mais de 1,5 milhão de metros quadrados de asfalto novo em Jaú dentro da nossa administração. O senhor tem noção de quantos por cento isso dá? Só para a gente ter, porque 1,5 milhão assim, qual é o percentual de cobertura? Eu acredito que dá uns 60% da cidade. Só que tem outros 40% de malha viária no município que não adianta eu colocar asfalto. Por quê? Não tem galeria. Porque não tem galeria. Então, nesses lugares, primeiro a gente precisa quebrar a rua, abrir a rua no meio, colocar os tubos, colocar as bocas de lobo, fechar para depois asfaltar de novo. Por que nós estamos tendo que fazer isso agora? Inclusive tem ação judicial já sem recurso. Porque lá atrás os prefeitos anteriores não fizeram. E agora nós temos que fazer. Então tem que ter responsabilidade. Não é brincadeira não. Vamos resolver o problema. E estamos resolvendo. Já começamos em 2 bairros com recurso do PAC. Inclusive nós que licenciamos para essa obra do PAC começar. Nós que licitamos essa obra no Sempre Verde, no João Balan, porque quando a gente assumiu o dinheiro estava na conta parado, não tinha licença, estava quase perdendo dinheiro. O governo federal mandou o dinheiro e a prefeitura estava quase perdendo, nós tivemos que licenciar o projeto, nós tivemos que licitar o projeto e agora nós estamos finalmente com obra em estágio adiantado no João Balan, instalando essas galerias. E vamos correr atrás de recursos no governo federal, no BNDES, para que a gente possa iniciar essas obras de galeria também nos outros bairros. Então nós estamos fazendo, nesse segundo ano da nossa administração, obras que deveriam ter sido feitas em Jaú há pelo menos 20 anos e que não foram feitas e que as pessoas não estão vendo porque são obras feitas embaixo da terra. E não é agora estão vendo. Não é só galeria. Tem outros problemas históricos que inclusive tinham ações judiciais já julgadas sem recurso contra o município porque os meus antecessores não fizeram e que nós também estamos fazendo. Como por exemplo? O cemitério, que nós desapropriamos o Parque das Flores, pagamos dos 8 milhões e 400 da desapropriação, já pagamos 5 milhões e 400 com o dinheiro do superávit das contas de 2013. E vocês sabem como a gente pegou a prefeitura em 2013. Nós pagamos quase 30 milhões de dívidas com fornecedores de restos a pagar e ainda tivemos dinheiro em caixa para desapropriar o cemitério e pagar 5 milhões e 400, já está pago. Já está com licença também da CETESB? Já tem licença prévia e licença de instalação da CETESB. Nós compramos, tínhamos dinheiro em caixa para pagar essa primeira parte, dos 8.400 nós já pagamos 5.400 sem botar um centavo de dinheiro do orçamento desse ano de 2014, só com dinheiro que tinha em caixa das economias do ano passado, sendo que nós pagamos quase 30 milhões de dívidas. Para vocês terem uma ideia da gestão que foi feita nas contas, que nós conseguimos pagar quase 30 milhões em créditos que eram devidos para fornecedores e ainda tivemos 5 milhões e 400 para pagar o início da desapropriação à vista. É bastante significativo. E com isso o município, e nós vamos pagar os 3 milhões faltantes só em 2015. E com isso o município desapropriou um cemitério já licenciado, com licença prévia e licença de instalação, está faltando só a de operação, que é só no momento de funcionamento que se obtém, já com muro, portão, guia, sarjeta, água, esgoto e asfalto em todas as ruas. Uma obra com toda a infraestrutura assegurada e que está botando fim a uma pendência que existe desde a década de 80 na cidade de Jaú. O cemitério Ana Rosa de Paula, que é o atual cemitério municipal de Jaú,
não tem mais vagas para quem não tem jazigo. É um problema seríssimo. Quem tem túmulo, quem tem jazigo no cemitério municipal hoje é enterrado lá. Quem não tem, está indo ser enterrado no distrito de Potunduva porque não tem vaga. Existiu uma ação contra o município por falta de vaga em cemitério, por falta de lugar para enterrar as pessoas, que transitou em julgado também, que não cabia mais recurso, e o município, os últimos prefeitos não cumpriram essa ação judicial, enrolaram a justiça, empurraram com a barriga, deixaram a bomba estourar. Por quê? Porque não tiveram coragem, primeiro, de cortar a despesa assistencialista muitas vezes, porque é aquilo que eu falei para você, todo mundo pensa só no seu próprio umbigo, e a hora que você corta algumas coisas que mexem com o umbigo de alguém, aí você não presta. O pessoal grita. Mas quem administra pensando no futuro tem que pensar na administração do município de forma estratégica, de forma a pensar para as próximas décadas e para as próximas gerações. Prefeito, perguntar um negócio para o senhor. A gente tem, na maioria das vezes, pelo menos quer achar, que uma pessoa, quando se candidata ao cargo de prefeito, tem ansiedades, tem aquela coisa de curtir muito a cidade, de gostar, de querer fazer pela sua cidade, né? E depois, quando entra na prefeitura, que vê um monte de coisa, que não sabia que as coisas estavam nesse pé, qual que é o sentimento, assim, que dá dentro do senhor, assim, de ver que o negócio, o buraco é mais embaixo, que a situação é bem pior do que se imaginava, assim? Principalmente nessas coisas de ações que vêm se arrastando e agora caem no seu colo. Qual é o sentimento que o senhor tem? O que o senhor diria agora aí, depois de quase 1 ano e meio de administração, em relação a isso? Eu acho que quando eu assumi o cargo, na situação que eu assumi, eu passei algumas noites sem dormir, mas eu agradeço a Deus, que eu acho que o Espírito Santo me iluminou para chegar a uma conclusão. Isso é uma missão. Missão é algo na vida que a gente faz sem esperar reconhecimento e nem gratidão de ninguém. Eu tomei a decisão de resolver os problemas históricos do município, ainda que isso custasse a minha popularidade. E eu estou resolvendo o problema de galeria que os meus antecessores não resolveram, porque não quiseram gastar dinheiro com obra embaixo da terra. Eu estou resolvendo um problema de cemitério que os meus antecessores não resolveram, porque não quiseram pegar dinheiro do orçamento para gastar com coisa embaixo da terra também. Só que vamos fazer conta, de 2001 a 2011 em Jaú foram sepultadas no cemitério Ana Rosa de Paula 9.500 pessoas. Se nós considerarmos que no mínimo 2 pessoas são enterradas por jazigo, em cada jazigo, tem uns que enterram 4, 5, e outros enterram só. Vamos por uma média de 2 corpos por jazigo. Se nós temos 17 mil jazigos aproximadamente no novo cemitério, nós temos um problema solucionado por pelo menos mais 35 anos em Jaú. E por último, nossa administração está, através das concessões, construindo mais 2 poços com capacidade de produção de 260 metros cúbicos de água por hora e 2 reservatórios com capacidade de armazenamento de 1 milhão de litros de água no R2, na Fernando de Lúcio, e no Jardim América, que também eram obras que poderiam ter sido feitas desde o início dos anos 2000. É preciso até esclarecer uma questão. Desde o início dos anos 2000. O senhor foi questionado em relação a isso. Por que está perfurando se vai agora conceder, né? Vai ter a concessão do serviço. É que já era um serviço que era para ser feito e não foi cobrado, né? Na verdade, né? Não, na verdade quem está perfurando é a concessionária Águas de Mandaguaí, que está desde 95 na cidade. Que já tinha que fazer isso e não fez, é isso? Tinha que ter feito. A diferença é que os últimos 2 governos não fizeram, a empresa cumpriu o contrato e nós fizemos. É muito simples. Já existe uma concessão de água em Jaú desde 95. E a Águas de Mandaguaí é concessionária de Jaú desde 1995. E já tinha que ter feito esses poços e esses reservatórios há pelo menos uma década.
E os últimos 2 governos aumentaram a tarifa referencial de água, pagaram mais para a concessionária e não fizeram a concessionária cumprir o contrato. Então quem está fazendo esse tipo de afirmação ou não conhece os fatos, ou então está tentando se eximir da própria culpa por medidas que deveriam ter sido tomadas e não foram. Eu costumo sempre dizer uma coisa, viu, Tânia? Eu acho que liderar é, acima de tudo, uma questão de caráter. É importante a gente fazer o serviço público bem feito, a população tem o direito de cobrar, mas eu acho que a população também tem e também quer comparar os governantes não só do seu ponto de vista daquilo que os olhos veem, mas eu acho que é importante as pessoas compararem os governantes do ponto de vista do caráter de cada um. E caráter envolve coragem, ética e principalmente a responsabilidade, o senso de dever, né? O governante tem que compreender que exercer o cargo de prefeito é uma missão, né? E aquilo que eu falei para você, missão não é algo que a gente pode encarar na vida esperando gratidão e reconhecimento dos outros. A gente tem que encarar uma missão como um dever que a gente tem. E um dever nem sempre é algo que a gente faz esperando o reconhecimento, ou até mesmo a gente faz porque é algo que é gostoso de fazer. A gente faz porque tem que fazer. E é o dever. Ser prefeito não deve ser brinquedo, né? É esse dever. E o que eu fico mais impressionado, uma coisa que me entristece muito, é perceber o quanto a gente passou por situações e governantes que não tiveram senso das suas responsabilidades, dos seus deveres. Veja, problemas toda administração tem, dificuldades toda administração encontra, e a nossa também encontra numa série de áreas. Nós também temos uma série de problemas que nós temos que resolver, nós temos dificuldades em algumas áreas, nós temos desafios a superar, mas assim, nós estamos enfrentando os desafios com responsabilidade, com seriedade. Nós não estamos empurrando problemas históricos com a barriga. E hoje, alguém tinha que botar a mão nessa cumbuca e falar: nós vamos resolver. Alguém tinha que resolver o problema de cemitério nessa cidade. Alguém tinha que resolver o problema de galeria. Alguém tinha que resolver o problema de saneamento. Mas aí não resolviam porque não tinha coragem de notificar a empresa e não tinha coragem de fazer concessão. Porque ficavam com medo do barulho. Ficavam com medo da repercussão política. Mas também não fizeram nada sob o ponto de vista financeiro e administrativo para reverter a situação da autarquia. Tem muitas cidades grandes aqui na nossa região que precisavam rever essa questão do serviço de saneamento aí, né? Porque é um serviço muito especializado, né? É técnico demais. Você tem que entregar para quem sabe fazer, né? Falar um pouquinho sobre meio ambiente, ecoponto. Também fomos fazer umas imagens lá. Essa semana Carlinhos foi fazer umas imagens lá. Já está funcionando lá o lugar dos recicláveis. Fala um pouquinho sobre esse projeto também, prefeito. Nós inauguramos 2 ecopontos nas últimas semanas da nossa administração. O primeiro deles é o ecoponto de pneus. Jaú é a única cidade da região que tem um ecoponto inspecionado pela CETESB. Nós estamos levando hoje o descarte de pneus de toda a cidade, de todas as borracharias, de todas as oficinas mecânicas, de todas as empresas que mexem com automóvel, ela é feita num local coberto, tá? Num dos distritos industriais da cidade. A prefeitura disponibilizou um barracão coberto e montou um ecoponto de pneus coberto, inspecionado. E as empresas que fazem a recolha para reciclagem, elas vão buscar nesse local. E botamos um ponto final ao problema que existia no CEPROM desde 2005. O descarte de pneus em Jaú era feito no CEPROM desde 2005. As borracharias da cidade, as oficinas levavam os pneus no CEPROM. Ficavam ao ar livre? Ficavam ao ar livre e as empresas iam buscar esse material no CEPROM periodicamente. E às vezes as empresas atrasavam na busca e na recolha e os materiais acabavam ficando por mais tempo lá. Então nós botamos um ponto final nessa história. Hoje os pneus vão para um ecoponto coberto. É o único da nossa região que é coberto e é inspecionado pela CETESB.
é um dos únicos do interior do estado de São Paulo. Você pode perguntar para qualquer prefeito de qualquer cidade do Porto de Jaú, no interior de São Paulo, e você vai ver que a grande maioria das cidades médias e até cidades grandes não dispõe desse tipo de aparelho para descarte de pneus que nós hoje temos aqui na cidade de Jaú, que é novo. E outra, nós inauguramos também um novo ecoponto de recicláveis, porque nós tivemos um problema no começo do ano com a Associação dos Catadores de Papel, que eles estavam colocando a faca no pescoço da prefeitura. Eles estavam falando assim: ou vocês vão dar 20 mil reais por mês pra gente, ou nós vamos fechar as portas. Foi mais ou menos assim a conversa. E a gente já dava um monte de caminhão, a gente já dava funcionário para atender, para trabalhar, a gente custeava uma série de despesas deles, a gente pagava óleo, pagava uma série de coisas para os caminhões e o serviço, e eles reclamando. E era no local inadequado, na Orosíbio Loureiro também. Chegou uma hora que falou assim: não tem faca no pescoço aqui. Quer fechar a associação? Fecha. A gente monta outra e a gente vai mudar essa gestão. E aí o que aconteceu? Nós nem precisamos montar outra. O próprio grupo de catadores que ficou injuriado com a atitude da antiga direção da CAP montou uma outra associação. A prefeitura alugou um barracão coberto, ao contrário do que existia antes. Falou assim: nós vamos disponibilizar um barracão coberto. E os mecanismos de coleta nós vamos ajudar. Essa é a cooperação que vai haver. E vocês têm que mostrar que o serviço de vocês é autossustentável. A prefeitura disponibilizou o barracão coberto no Sila Bauab, não fica mais com reciclável na rua, e colocamos tudo lá. E está resolvido o problema. Retomamos a coleta seletiva, não estamos gastando o que gastava antes, não estamos alimentando instituições que pensavam politicamente, que tinham objetivos estritamente políticos na condução desse tipo de assunto tão sério que é a coleta de resíduos sólidos. E estamos fazendo a coleta seletiva em vários bairros de Jaú. O caminhãozinho está passando no Orlando Almeida. Esses dias eu estava lá, vi o caminhãozinho passando lá, recolhendo. Então nós estamos encontrando mecanismos moralizadores de determinadas situações que vinham sendo tratadas no município há algum tempo de forma estritamente política. Acabando com os esquemas, né? Esqueminhas, exatamente. Era um esqueminha de um lado, um esqueminha do outro. Esse é um problema, né? E todo mundo só pensava em fazer política e não resolvia, assim... tem hora que tem que resolver o problema. É verdade, né? Tem que ser muito corajoso mesmo. E o canil também, essa parte de tratamento com os animais aqui em Jaú, parece que era uma coisa meio abandonada também, né, prefeito? Também nós fizemos um amplo trabalho. Agora aprovou um projeto aí de aumento do repasse para a Paja de 1.700 para 10 mil por mês, já tem um terreno. Na verdade, nós entendemos que a Paja é uma entidade especializada nisso e que tem uma condição de fazer um trabalho com um bom convênio de forma muito eficiente. E tem muita coisa boa que foi feita no canil municipal. Vocês podem ver as imagens de como era e como é agora. Tem as baias para os animais bravios, que chamam nós investimos, buscamos parcerias na comunidade, buscamos doadores, buscamos apoio de empresas da cidade que quiseram doar tijolo, doar cimento, doar material. E fizemos um belíssimo trabalho de recuperação do centro de zoonose do canil. Esse terreno que o senhor doou para fazer o canil aí, um outro canil, é perto? É próximo? Não é muito perto, não. É em outro local. Ah, tá. Mas nós estamos, na verdade, fazendo uma concessão desse imóvel para a Paja, para que a Paja possa fazer o seu centro de zoonoses. Através desse convênio, o município vai subsidiar esse convênio para que eles possam fazer um tratamento cada vez mais digno e adequado para os animais. Essa é uma luta que a nossa administração tem levado adiante. É um trabalho importante que o nosso governo está levando para frente, entendeu? Quero ressaltar a importância da participação do vereador Charles nessa bandeira de luta. Ele também tem tido um trabalho bastante sério voltado a essa causa animal. O Charles, que tem só 6 cachorros? E uma outra coisa importante também dizer é que nesse novo cemitério que nós desapropriamos, nós temos os 17 mil jazigos que vão resolver o problema de sepultamentos em Jaú até 2035, e também ao lado tem o espaço já licenciado também para ser o cemitério de pequenos animais. Acha? Nós vamos ser talvez a primeira cidade
do interior de São Paulo que vai ter o cemitério de pequenos animais. Atenção, imprensa, isso dá matéria em rede, hein? Vamos passar a pauta já para as TVs da região aí, prefeito. Muito bom. Falar um pouquinho sobre saúde, né? Como é que estão os investimentos aí na área da saúde? Como é que está a UPA, os PAS? Fala um pouquinho sobre essa. Nós já iniciamos a construção da UPA no residencial Bernardi. A obra está indo bem. Graças Tem a Deus, previsão, a obra está trabalhando bem. De entrega? Porque essas obras são mais rápidas um pouco, elas têm uns blocos. Eu acredito prontos, que 2015, vai até 2015. Nós estamos com a UPA num ritmo de andamento muito bom. Nós estamos concluindo agora as reformas de 2 unidades básicas de saúde que estão sendo concluídas, que é o do São Benedito e também do distrito de Potunduva. Já tínhamos reformado 4 unidades básicas de saúde no ano passado, que era do Jorge Atala, do Itamaraty, do Sani e do Santo Onofre. E agora estamos concluindo as reformas do São Benedito e também do distrito de Potunduva. E já estamos com a obra para intensificar o ritmo de obras nas UBSs do Santa Helena e do Vila Nova. Estamos apenas esperando a reinauguração do São Benedito, que deve acontecer agora nas próximas semanas, para que a gente possa então utilizar o espaço do Hospital São Judas, que hoje está sendo utilizado para receber os pacientes do São Benedito, que está fechado para reformas. Nós vamos reinaugurar e aí, então nós vamos utilizar o espaço do São Judas para receber temporariamente os pacientes do Vila Nova e do Santa Helena, que vão entrar em reforma agora. Então nós estamos fazendo isso gradativamente, não dá para fazer para não prejudicar também, não ter que fechar todas as unidades e trazer transtornos ainda maiores para a população. Mas o importante é todo mundo saber que o postinho está fechando durante um tempo para reformar, porque nós queremos oferecer um serviço de melhor qualidade para a população. Então é um transtorno momentâneo que vai trazer uma melhoria duradoura. Então isso é muito importante também. Então, e nós temos mais reformas que vão acontecer. Nós temos também a reforma da Policlínica do Pedrometo, que ainda não começou, mas a gente vai começar em breve, já está licitada. Nós estamos terminando a fase de contratualização, vamos começar. E também temos a construção de mais unidades que nós estamos concluindo a fase de licitação para que a gente possa iniciar as obras também. Então tem bastante investimento na área da saúde e nós estamos começando esses investimentos com a inauguração das unidades básicas reformadas. Já inauguramos 4 no ano passado, reinauguramos, e vamos reinaugurar mais 2 nas próximas semanas. Bacana. Vou fazer mais um intervalinho, porque tem mais umas coisinhas para falar aqui, e a gente volta já já falando um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, sobre o apoio que a prefeitura está dando aí aos calçadistas. Tem um monte de coisa bacana para contar. Se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já já.